Olá a todos do canal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seguinte, gente, olha aí, ó. Isso aí é alho, batata e cebola fritando. Eu fritei essa carne, mas ela tava carregando, por isso que não deu pra acompanhar desde o começo. Vou fazer um feijão com carne aqui pra gente, ó. Dei uma fritada, leve fritada nessa carne, nessa panela. Aí o caldo que ficou, eu fritei a cebola, o alho e a batata. E agora eu vou jogar o feijão, fazer feijão, gente, com carne. Acompanha aí. Esse feijão aqui caldo, ó. Eu não tô deixando ele nem no... Só lavei ele, eu não tô deixando nem de molho. Eu fiz umas 2 ou 3 vezes. Ele foi... não precisou de botar de molho. Só lavei mesmo. Já ficou molezinho. Eu tava desconfiando que o feijão tava ficando muito mole, eu deixando de molho. Aí eu fiz uma vez sem molho. Ó, eu misturo naquele refogado, ó. Mistura. Canal Valorizando a Vida, deixa o like aí por gentileza, viu, gente? Deixa o like aí, se inscreve no canal que vai ter mais conteúdos desses. E outros que eu estou programando pra gente, surpresa. Aí joga a carne que eu já fritei, cortei ela bem pequena. Feijão com carne, gente, que aí dá um sabor no feijão. Aí botei agora cenoura cortadinha. Aí cobre de água. Um de água, ainda não botei sal. Vou botar sal. Um de água. Assim, de leve. Que eu quero aquele feijão do caldo grosso. E com arroz e macarrão. O sal, porque valorizando a vida, eu vou botar sal. Porque o sal rosa, ele é um sal vitaminado. Ele não é aquele sal branco, ele dá sal, mas esse aqui tem as vitaminas todas. Aí eu ponho. Tem feijão, carne aí, tudo tem 2 colheres de sal. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Então, gente, ó, não é todo farmacêutico, tem que ser um farmacêutico com a especialização, não é para todo remédio. É para um remédio que já está previsto em protocolo. Colher de louro, põe umas 2 ou 3, é suficiente, dá um pouco, um aroma, um saborzinho de leve. Agora tem autorização para Colher de prescrever louro, alguns dos medicamentos que estão atrás do balcão também. 4. Vamos ver então como tudo isso vai funcionar na prática, né, Camila? Obrigada pelas informações. O Enel, qual tamanho você, claro, pode rever e compartilhar. Eu não estou botando mais alecrim não. Alecrim eu acho que não combina assim, não combinou, deixou. Na hora até fica bacana, mas quando vai esfriando, se põe na geladeira, muda o sabor. Eu botei cominho, agora é pimenta do reino, moída. Pimenta e cominho é bem pouquinho, gente. Entendeu? Só uma pitada de cada. Isso aqui ainda põe assim, ó, como se fosse 3 pitadas. Que é açafrão. Ainda boto mais porque eu gosto. Eu vou pelo que faz bem pra saúde, gente. Se o açafrão ele consegue disfarçar o gosto aí no feijão, eu boto ele pra me comer. Nutrir ele no meu corpo. Isso aqui é páprica defumada. É bom que tem carne aí. Só um pouco também, meio de meia colher.
Eu já estou botando outros temperos, né? Para não ficar muito. E por último, mas que pra mim é importante, é o orégano que eu estou jogando. Estou gostando muito, botei duas. Só outra vez o alecrim não vai, o alecrim não dobra. Mudou o gosto. É só esse mesmo. Pronto. Vou ver se eu botar mais água. Botar um pouco de água. Essa panela, esse fogo ele seca rápido, vai ter que cozinhar. Tem mais meio. Um tanto aí de água. Ficar assim, ó. Vamos ver como vai ficar esse caldo. Vai cozinhar, né? A panela ainda agora cozinhou rápido. Vamos lá. Um minutinho. Sempre lavando a louça, né? Pra não ir acumulando. Sempre lavando a louça aí. Ó, já tem arroz pronto, gente, eu deixo pronto, já facilita, né? Só o feijão. Já tem macarrão pronto, vou jogar o feijão, senão já tiro para esfriando. Isso aqui é pipoca que eu tenho comido, né? É bom comer pipoca também, faz bem pra saúde. Tava vendo filme ontem aí, filme não, histórias, né? Do History Discovery. Só história bem elaborada. Pô, domingo você vai botar por dentro. Vários episódios, maratonando.
cientistas estavam falando de alienígenas, esculturas do passado. Tem que lavar a casa. Vão acompanhar comigo, lavar a casa agora. Tá cheio de mosca. Vamos lavar com tacinha, orar para fazer a limpeza. Eu não tô não, não tem quarto não. Ela vai tudo logo. Tá bom? Essa boa e mal, ok? Não vai onde ele vai ficar tão, mas aqui na televisão também na cozinha.
Lavar tudo.
vereador Salvino Oliveira, do PSD, propõe algumas obrigações ao proprietário, como ter cadastro do Ministério do Turismo e inscrição da Prefeitura. Também será preciso apresentar a convenção do condomínio, autorizando expressamente a hospedagem, ocupação ou locação de temporada. O diretor da Associação Brasileira de Locação por Temporada é contra o projeto de lei. Ele afirma que o serviço valoriza o patrimônio dos moradores dos condomínios, além de reduzir o índice de inadimplência e vacância dos imóveis. É importante dizer que a atividade de locação separada ela já é regulamentada, sempre foi, e ela é prevista hoje na lei militar. Com relação à segurança, vejam que os problemas são muito residuais, é um ponto fora da curva. Então a gente vai ter problema também com o inquilino, tem problema com o morador, tem problema com o proprietário, o morador também tem. Assim, nós vivemos em sociedade, esses probleminhas vão ter. A principal plataforma de aluguéis do mundo, Prazo, diz que em 2023 gerou 6 bilhões de reais para a economia da cidade do Rio, e 30% dos anfitriões são aposentados. Mundo afora, a discussão também está em alta. As cidades de Nova York nos Estados Unidos e Barcelona, na Espanha, decidiram banir as contratações de aluguéis curtos por aplicativo. O debate ganhou força, principalmente depois da pandemia, com a rápida recuperação do turismo. Em algumas cidades está até difícil de encontrar lugar disponível para ficar. De um lado, moradores reclamam que o boom dos aluguéis de temporada leva ao aumento do preço do aluguel. Ao mesmo tempo, quem é a favor defende que os turistas movimentam a economia local. Apartamentos alugados, mas eu não vejo problema nenhum, nunca me atrapalhou, a convivência é bem pacífica, geralmente são pessoas de fora do país. Quando está numa situação que precisa mudar de casa, procurar um apartamento, aí é verão, aí tem um criado de alugar, e aí sempre é mais difícil, porque tem várias cidades. Os vereadores voltam a se discutir com começo de abril para discutir o projeto. Eu tenho opiniões das mais diversas. É fundamental, os vereadores existem para isso, né? Para você levar um tema desse tão importante, debater, discutir, né? Regulamentar, ver quais são as regras de lei que podem ser aplicadas. Esse é um assunto que tem sido discutido, né? País, longo, várias cidades, grandes capitais, cidades políticas importantes como o Rio de Janeiro, já estabelecendo regras, já tem aí, portanto, normas para que você possa fazer aluguel de curta temporada para conseguir conciliar, né, todas as demandas que você viu aí na reportagem, que envolve segurança, comida, feito hoteleiro, enfim, né, essas questões todas que a gente está mostrando aqui. E essa discussão também chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que analisou alguns casos, o presidente aí vai ter que decidir todo de forma decisiva em como acordo se vão liberar ou não o aluguel de curta temporada. Ainda tem isso, né? Essa questão importante que todos discutem, né? Deve ter o que vale para cada prédio, para cada condomínio. A Lei Federal de Inquilinato, de 1991, estabelece que o contrato de locação ele pode ser firmado por qualquer prazo. Olha isso, um homem foi preso em Belo Horizonte tentando cortar cabos de energia. Ele se recusou a descer da rede elétrica. Ele foi flagrado em cima do poste. E aí tiveram que cortar a energia, interromper a energia na região toda por 4 horas. Desta vez, a ação deu frustrada. Moradores perceberam a tentativa de furto e chamaram a polícia. Mas aí, o inesperado aconteceu. Ao perceber a viatura, o homem foi para o alto do poste e começou a caminhar em cima do fio. Por medida de segurança, a rede elétrica foi desligada. Foram cerca de 4 horas de negociação. No final das contas, depois de quase 4 horas de negociação, o liderante mudou, né? E ele deixou o carro de Em Belo Horizonte, ocorrência de furto de carros familiares, com muito destaque para a população. E da definição dos moradores do bairro da Zona Oeste gravaram a ação criminosa que deixou 145 famílias sem luz. O furto também conflitou no trânsito, provocando apagões no semáforo, como no mês passado,
neste cruzamento importante da capital. Até o hospital teve problemas para atender os pacientes. Quem chegava ao Instituto de Oncologia tinha que subir de escada. O prédio tem 7 andares. A polícia tem feito operações em todo o estado para corrigir o curso de identificação de corpos. No início de março, 600 quilos de metal foram localizados em um matagal na cidade de Sinópolis, a 120 quilômetros de Belo Horizonte. 3 homens foram presos. A gente tem trabalhado muito aqui na demanda social de receptação. Nós temos um trabalho constante aí de inteligência, nós temos identificado hipóteses de receptação, muitas vezes grandes compradores até fora do estado de Minas Gerais, que vêm receptando esses povos convidados aí. A Conex Brasil, entidade que representa as principais operadoras de telecomunicações do país, teve os custos de roubo de povos aumentaram 15% em 2023 na comparação com o ano anterior. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, só deste ano foram registrados mais de 600 furtos de dados aqui na capital. 93 deles atingiram os sinais de trânsito. 546 comprometeram a telefonia. A CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, disse que desde o ano 2000, o cabeamento de energia da capital não tem mais folga, justamente para evitar os custos. Mas telefonia e internet ainda são alvos do bandido. Eu acredito, mas eu estou falando aqui também na cidade de sinal de comunicação. Você fica em todo mundo no ar, isso é um caos. Depois eu vou consertar, eu tenho que ver como aquela agora, não sei se eu ouvi, agora, para não pegar, o carro, eu vou falar muito longe, então eu termino na hora. A gente mostra toda hora isso aqui, né? Tem vários hospital de funcionar, transporte público, semáforo, acidente que acontece com os semáforos apagados, exatamente derrubados de carro. E aí é um prejuízo geral, e muitas vezes tudo é repassado para todos nós, né? Consumidores e consumidoras. Então, é um drama. E tem muita receptação, né? Tem um monte de roubo de carros pobres, porque tem, infelizmente, tem muita gente que está escolhendo crimes para receber e para repassar também. 11 pessoas morreram no acidente entre uma van e uma carreta na Chapada Diamantina, na Bahia. Vou conversar sobre isso com a repórter Vanessa Camilo. Ela está na cidade de Itaberá, em todos os detalhes. Vanessa, que tragédia, hein? Bem-vinda, boa tarde. Como é que isso aconteceu, por favor? Boa tarde, Trali. Boa tarde para você, todos que acompanham o jornal de hoje. Foi uma partida de frente. Dos 11 mortos, 3 foram trazidos aqui para o inquérito da cidade de Itaberaba, que fica a 5 quilômetros de distância da cidade onde aconteceu o acidente. 11 pessoas morreram após a partida de frente, como eu falei, entre uma van e uma carreta que foi na noite de ontem, na BR-242, na cidade de Boa Vista do Cupim, na chamada Diamantina. 9 das 11 pessoas eram da mesma família. Entre as vítimas, há 3 crianças e uma adolescente. 3 pessoas tinham contratado o serviço de transporte da van para passar a polícia numa em um sítio na Chapada Diamantina. Na carreta havia apenas um motorista. Os 2 motoristas envolvidos nesse acidente já tiveram alta hospitalar. 9 pessoas morreram ali mesmo no local. A adolescente foi levada para o hospital, mas não resistiu e morreu. 2 feridos continuam internados. As causas desse acidente terrível aqui na região ainda estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Federal. Valeu, Vanessa. Obrigado aqui pelas suas informações. Vira e mexe, a gente mostra isso, né? Esses acidentes fatais de veículos que batem de frente. Bateu de frente, já viu, em alta velocidade, é impossível, né? Impossível não ter morte, porque é uma pancadona. Quem está dentro do ônibus, do caminhão, do carro. Agora, como é que bate, né? Como é que 2 veículos batem de frente, né, Vanessa? Alguém fez alguma coisa muito errada, né? Obrigado e bom trabalho. No Paraná, olha só, foram enterrados no fim da manhã os corpos de 5 jovens indígenas que morreram num acidente na BR-373, na região oeste do estado. A batida foi de madrugada de domingo, carro e um caminhão, na cidade
Joaquinzinho, as vítimas tinham entre 14 e 23 anos. Uma menina de 1 ano e 4 meses sobreviveu. De acordo com os bombeiros, ela estava no banco da frente, teve ferimentos leves. O motorista do caminhão não se machucou. A Polícia Civil está investigando aí o que provocou também esse acidente seríssimo. Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro investiga a morte de um policial civil. Ele foi baleado ontem à noite, na zona oeste da cidade. A Fernanda Grael tem os detalhes aqui para gente. Fernanda, que caso, hein? O que foi que aconteceu? Boa tarde, bem-vinda. Oi, Dário, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o João Pedro Marchini tinha 38 anos e era agente da CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil. Ontem, por volta de 9 da noite, ele seguia de carro pela Serra da Grota Funda, na zona oeste, aqui do Rio. Logo atrás, o carro da mulher dele, a juíza criminal Tula Correia de Melo, do 3º Tribunal de Juiz. A polícia diz que bandidos armados com fuzis e pistolas estavam tentando roubar motoristas. O policial, então, teria saído do carro para reagir, mas nem teve tempo. Foi baleado e morto no local. O carro da juíza foi atingido por 3 disparos, mas é blindado. Ela e o motorista não se feriram. Testemunhos contaram que os assaltantes fugiram, então, para a comunidade César Maia, controlada pelo Comando Vermelho. Logo depois do crime, policiais da CORE entraram na comunidade para tentar encontrar os criminosos, mas ninguém foi preso. Um carro foi apreendido com máquinas de tiros. Há indícios que pode ter sido usado no crime. O carro de João Pedro Marchini também foi trazido aqui da Delegacia de Homicídios que investiga esse caso. A principal linha de investigação da polícia é tentativa de latrocínio, levou de morte. Obrigado, Fernanda. Muitas perguntas, então, ainda sem resposta. Qualquer novidade, por favor, chama a gente aqui. Nós já voltamos com você. Bom trabalho. Boa tarde mais uma vez. A Polícia de São Paulo iniciou por homicídio qualificado, sequestro, ocultação de cadáver de Michael Santos, que é apontado como assassino da Vitória Regina Souza. Essa jovem de 17 anos, que você acompanhou aqui, foi morta no fim do mês passado em Cajamar, na região metropolitana. O nosso repórter Lucas Josino tem detalhes ao vivo de São Paulo. Lucas, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Hoje nós falamos ao vivo, absolutamente ao prédio da Secretaria da Segurança Pública, fica no centro da cidade de São Paulo. Hoje pela manhã, policiais e peritos do Instituto de Criminologia voltaram às ruas e foram até a casa de Michael Santos para tentar encontrar mais evidências desse crime. Michael está preso há 26 dias. Ele é apontado pela polícia como o único suspeito desse crime. Há algumas semanas, Michael foi gravado por policiais durante um interrogatório na delegacia de Cajamar, cidade que fica na região metropolitana de São Paulo, confessando ser o assassino de Vitória. O advogado de defesa não estava na sala e disse que o advogado do justiça não acreditava no área de discussão. O fato mais recente dessa história, cara, é que a polícia civil notificou hoje Michael de sequestro com qualificado de cadáver. A polícia ainda não concluiu a investigação. Vou indicar que havia captura de Vitória Regina no carro de Michael. Os jovens de 17 anos foi encontrada morte em Cajamar, região metropolitana de São Paulo, no dia 5 de março. Ela desapareceu na madrugada de 27 de fevereiro. Por alguns homens. A polícia afirma que ela foi morta porque Michael não queria que Vitória contasse a esposa e os dois tiveram uma relação amorosa. A polícia ainda não encerrou as investigações e planeja fazer uma reconstituição desse crime. E a defesa de Michael disse que ele não deve participar. Muito grato. Obrigado, Lucas, pelas informações ao vivo. Boa tarde, bom começo de semana também, um ótimo trabalho. A partir de hoje, mulheres vítimas de violência doméstica no Paraná já podem pedir pela internet uma medida protetiva de urgência contra o agressor. O serviço é oferecido de graça pela Defensoria Pública do Paraná. As vítimas de violência doméstica podem fazer pela internet o pedido de
não são todas as pessoas que atendem uma mulher que sofre violência doméstica familiar que tem essa capacitação. E não é somente de psicólogos, assistentes sociais que também vão auxiliar a mulher a compreender e a buscar outros caminhos, né? Não são necessariamente jurídicos, e poder fazer esse pedido online. A Defensoria encaminha os pedidos de medidas protetivas para a Justiça, que tem até 48 horas para analisar a solicitação. Ela é uma forma a mais, né, para que essas mulheres possam solicitar, às vezes porque muitas delas não têm condições de sair de casa, então é mais uma das medidas. É importante estabelecer que, obviamente, isso vai, porque a Defensoria Pública vai chegar ao Poder Judiciário para sua avaliação de instrumento e deferimento. A plataforma pode ajudar a reter os ciclos de violência em casos como o de Itapeuçu, na região metropolitana e Curitiba. Uma mulher de 23 anos foi mantida em cárcere privado pelo marido por 5 anos. Ela só conseguiu ser resgatada depois de mandar um e-mail para a Casa da Mulher Brasileira, um pedido de ajuda. O suspeito, Jean Machado Rivas, está foragido. No ano passado, Paraná registrou mais de 60 mil casos de violência doméstica, com a concessão de 47 mil medidas protetivas. Você tem um portal em que ela pode ser atendida por essa equipe capacitada de mulher e que ela possa reunir todas as informações e fazer as medidas protetivas sem precisar fazer o boletim de ocorrência, sem precisar sair de casa, facilita e garante que é possível que ela dê esse primeiro passo. Um serviço extremamente importante, né, para ajudar a romper esse ciclo todo de violência. Agora, se a vítima tiver uma situação de absoluta emergência, aí a orientação das autoridades é pedir, portanto, ajuda imediata à polícia. E a polícia tem que responder, né? Não adianta também não fazer nada. Sempre mostra muitos casos aqui de mulheres desesperadas que acabam não tendo o amparo necessário e a resposta urgente necessária. Então, cada vez mais você tem comprado com a gente aqui no Jornal Hoje a necessidade das polícias estarem mais atentas a isso, o Ministério Público, o Judiciário, a sociedade toda tem que se unir com relação a isso tão sério, tão grave que é a violência doméstica. Jaqueline Brasil, boa tarde, bem-vinda, bom começo de semana. Obrigada pelo seu convite. Boa tarde para você. A semana começa com o último dia do mês de março, Jaqueline Brasil. O que é que você destaca, por favor? A chuva. Pode chover em grande parte do país. A extensão está no interior do Nordeste, do Rio Grande do Norte até a Bahia, chegando também o norte de Minas Gerais. Onde está claro, chove de forma bem isolada. O alerta de temporal vale do centro-sul de Minas Gerais, passando por São Paulo, até agora não conta Natal até Mato Grosso do Sul, descendo para o Rio Grande do Sul e do norte do Brasil até o Amapá. Pode chover bastante nessas capitais, Macapá, Porto Alegre, Manaus, Belém, Campo Grande, Belo Horizonte e São Paulo um pouco menos, vai dar uma chuva que pode faltar por dia. Já tem tudo algumas áreas do país. A baixa pressão na altura do Paraguai, também essa fria, a passando do Rio Grande do Sul, são responsáveis pelos temporais de hoje. Em parte do norte e no litoral nordestino, as restrições de convergência intertropical continuam como recorrentes. Hoje, mês de março, não choveu o que era para chover, choveu mais, choveu menos, que balanço você traz para gente? Pois é, cara, em grande parte do país não choveu o que deveria. Esse mapa aqui mostra exatamente isso. Os pontos de marrom é o que choveu abaixo da média. Então, você tem bastante até o Rio, através do Maranhão, noroeste do Amazonas, também fica com o mar. Onde saber outros lugares choveu acima da média. E ficam mais também. Nas áreas arejadas, as temperaturas ficaram mais altas, influência da região superior do Piauí. Vou aproveitar para mostrar as máximas de hoje. No Rio de Janeiro, em Vitória, em Porto Alegre, em Boa Vista, 34 graus. 32 em São Paulo, em Florianópolis, em Natal e em Cuiabá. E 31 em Porto Velho, em Salvador e Belém. E o que esperar para este mês de abril, que começa amanhã? Vamos lá, Dai.
plano. Deve chover abaixo da média, onde está marrom, quase todo o país, e nas áreas verde, nos extremos, norte e no sul, previsão de mais chuva. A frio deverá ser mais quente do que a média, onde está rosa, principalmente em vermelho, com temperatura por 2 graus acima da média. Mas temos um certo respeito, então, já no fim dessa semana, com geada na Serra Sul Gaúcha e Catarinense. Por causa da passagem de uma frente fria a partir da quarta-feira, ela vai trazer bastante chuva para o sul, sobretudo no sudeste rural de São Paulo. E logo atrás, tem uma alta pressão de origem polar que vai trazer um ar frio, e a temperatura vai cair um pouco mais. E continua chovendo no norte, Amazonas, Acre, Roraima também. Localizando, obviamente, né, Cássio? Bom começo de abril, para todos nós. Valeu. Amanhã tem mais. Valeu, obrigadão. Boa tarde, até amanhã. Em Mato Grosso do Sul, indígenas da etnia Guarani Kaiowá estão almoçando desde a atividade indígena foi retomada no ano passado. Nós mostramos aqui no JH um acordo que foi feito, firmado, né, no Supremo Tribunal Federal, entre produtores rurais da União, que permitiu a ocupação na cidade de Antônio João. Os peixes acabaram de chegar aos 13 tanques instalados bem no meio do aldeia em 2017. Em começo, o Guarani Kaiowá foi da retomada da terra indígena no Matriarcado, pelo longo sul do estado. Serão 15 toneladas ano, eles vão desfrutar aqui, eles podem consumir, eles podem vender a um ticket de R$24 por quilo, ou seja, 12 mil por mês nos 13 tanques, ou 154 do ano. A expectativa é de ter uma renda familiar, Desculpa a demora, eu tava limpando a casa, gente. E a coisa não tá pronta. Obrigado, viu?